Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho, a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, quando pensamos sobre esse assunto, acerca da vontade de Deus, antes de respondermos, nós precisamos fazer a distinção. A que vontade nós estamos nos referindo? Existe essa distinção. Por exemplo, se você está falando da vontade oculta de Deus, evidentemente não é da sua conta, ok? Numa linguagem bem popular nossa, ok? A vontade oculta de Deus não nos foi revelada. Portanto, nós não podemos meter o bedelho a fim de conhecê-la, sabê-la e assim por diante. Em Deuteronômio 29, o texto bíblico diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Percebe que a vontade oculta de Deus, de fato, o nome já diz, é oculta, portanto, não é da nossa conta. Mas se você está falando da vontade decretiva, nós temos respaldo na palavra de Deus. O que é a vontade decretiva? É aquilo que Deus, na eternidade passada, em seus eternos decretos, decretou soberanamente todas as coisas, de modo que o homem não consegue resisti-la, violá-la, mudá-la. Por exemplo, se pensarmos sobre a morte de Cristo, Deus decretou que seu filho, a saber, Cristo, haveria de morrer. E nada, o homem, o diabo, enfim, nada, absolutamente nada, poderia frustrar os planos de Deus. É a vontade decretiva. Em Atos 4, versos 26 e 27, por exemplo, diz que Pilatos, Herodes, os judeus, os gentios e assim por diante, levantaram-se para fazer tudo conforme o conselho de Deus, a mão de Deus tinha anteriormente predeterminado. Portanto, Pilatos, Herodes, não poderiam de fazer absolutamente nada para frustrar, para mudar os planos de Deus. A esposa de Pilatos sonhou com Jesus que ele era justo, mas mesmo assim não interferiu nos planos de Deus. Por quê? Porque a vontade decretiva, nada pode mudá-la ou violá-la. Temos um outro exemplo interessante, é o exemplo do profeta Jonas. Deus, a sua vontade, decretou que ele fosse pregar aos moradores de Nínive. Contudo, ele desobedeceu e fugiu da face do Senhor. É interessante porque Deus mandou uma forte tempestade, mandou o Ketus, a palavra grega para grande peixe, engoliu o profeta Jonas e, em última instância, Jonas, de fato, foi pregar aos ninivitas. Percebe? Porque a vontade decretiva de Deus, o homem não consegue mudá-la, ele pode se esforçar em nada, vai impedi-la de ser realizada. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 9, diz assim, ele pergunta, quem resistiu à sua vontade? E a nossa resposta, obviamente, a resposta de Paulo, é um enfático não. Ninguém resistiu à sua vontade decretiva. Agora, se você quer saber sobre a vontade preceptiva de Deus, também temos argumentos por dentro da palavra de Deus. O que é a vontade preceptiva? A vontade preceptiva tem a ver com os preceitos de Deus. E o que é preceito? Preceito, por sua vez, significa leis, mandamentos. Enquanto que na vontade decretiva, o homem não consegue resisti-la de forma alguma, em contrapartida, na vontade preceptiva, o homem resiste, viola. Aliás, nós a resistimos e a violamos todos os dias. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, o Decálogo. Vamos lá. O Decálogo diz, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não levantarás falso testemunho contra o teu irmão, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não mentirás, não furtarás, e por aí vai.
A vontade preceptiva de Deus é que você obedeça seus preceitos, suas leis e seus mandamentos. Todavia, o homem totalmente depravado a transgride, a viola todos os dias. E aí o apóstolo João, em sua primeira epístola, do capítulo 5, ele diz assim: esta é a vontade de Deus para a vossa vida. 2 pontos. Continua João: a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, PH? A vossa santificação, disse João. E como é que eu sei que eu estou sendo santificado? Quando eu obedeço os mandamentos, os preceitos de Deus. A vontade preceptiva de Deus, o homem pode resisti-la. Em Mateus 23, por exemplo, disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis juntá-los, assim como a galinha junta seus pintainhos, e mesmo assim vocês não quiseram. Isso é vontade preceptiva. O homem a resiste, o homem transgride. Aliás, é por essa razão que ele a resiste, a transgride. Sabe por quê? Porque ele é um total depravado. Isso tem a ver com o seu estado caído, corrupto, adâmico, por causa do pecado original. É por isso que resistimos à vontade preceptiva de Deus. Então, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Se estamos falando da vontade preceptiva, a vontade de Deus, obviamente, é que você, eleito do Pai, seja santo. É a vossa santificação. A Bíblia não se preocupa em definir, por exemplo, de forma detalhada, minuciosa, né, coisas secundárias. Como, por exemplo, será que eu devo comprar que tipo de carro? Um Honda Civic ou um Corolla? A Bíblia não revela. Aí você em oração diz: Deus, qual é a vontade sua para a minha vida? Será que eu devo comprar esse ou esse? São coisas secundárias. A vontade de Deus é a sua santificação. É que você obedeça a sua palavra. A melhor forma de saber a vontade de Deus para a sua vida é lendo a palavra de Deus, que revela a sua vontade. Da mesma forma, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, alguém está viúvo agora, vamos supor, né? Está viúvo e a Bíblia agora abre essa exceção, aliás, a única exceção por ocasião da viuvez, não é? E ele pretende casar com outra mulher, ou vice-versa, não é? Pretende casar com outro homem. Aí ele fica perguntando: e aí, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas ele olha para uma mulher ímpia, que não é crente, não é temente a Deus, uma satanista, uma ateia. Aí ela pergunta, essa pessoa, não é? Será que a vontade de Deus para a minha vida é casar com ela? E a resposta bíblica é não. Não é da vontade de Deus que você se case com essa mulher ímpia. Ora, por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, que a mulher está ligada pela lei enquanto o marido viver. Porém, quando ele morrer, ela está livre. E nos versos seguintes, Paulo diz assim: pode casar com quem quiser, desde que, contanto que seja no Senhor. Percebe? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você se case, meu irmão, minha irmã, com alguém crente, que seja no Senhor, disse Paulo. Portanto, a Bíblia foi apenas um exemplo, tá? Ela nos dá uma diretriz da vontade de Deus para a nossa vida, sempre respaldada pela palavra de Deus. Portanto, você deve se perguntar: a que vontade eu estou buscando respostas? A vontade oculta, é evidente que você nunca terá resposta. A vontade decretiva, Deus decretou todas as coisas, você não pode violar. Ou a vontade preceptiva, que tem a ver com seus preceitos, suas leis, seus mandamentos, e você deve de obedecer. Você resiste, mas você deve de fazer isso, porque o Espírito está santificando. E a vontade de Deus é a sua santificação. Ok, meus irmãos? Espero tê-los ajudado. Abraço.